Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos então dando sequência ao nosso curso de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Na aula de hoje, ela acaba sendo um desdobramento de tudo que vimos até então, até agora na disciplina, e é a respeito das crises do Estado, capítulo 8 do nosso livro. Já falamos sobre toda a evolução do Estado, já falamos sobre os tipos, os modelos de Estado, cada momento, primeira versão, segunda versão, falamos da questão democrática, falamos dos problemas, né, gente, em alguma medida que esse Estado vai enfrentando ao longo do tempo. E essa aula de hoje é para falar especificamente a respeito do que nós podemos chamar de crises do Estado, rupturas de cada modelo, quais os principais problemas que nós podemos enfrentar, que nós podemos perceber durante essa evolução do Estado. E basicamente são crises, 5 grandes crises, pessoal, que a gente pode identificar. Uma primeira conceitual, uma segunda estrutural, uma terceira institucional, uma quarta funcional e uma quinta política. As duas primeiras são bem gerais, uma relativa à questão do primeiro modelo de Estado, do Estado liberal, do Estado de Direito. Um segundo momento também, um panorama bem geral a respeito da crise do estado de bem-estar social, uma crise estrutural, para depois essas três últimas, né, gente, a institucional, a funcional e a política mais próximas a esse momento contemporâneo em que nós vivemos. Então vamos lá, gente. O que é importante a gente compreender aqui? Primeiro vamos falar dessa primeira crise do Estado, muito ligada a primeira noção de Estado de Direito que nós tivemos, que a gente pode chamar de crise conceitual. Essa crise conceitual, gente, tentarei ser bem breve aqui na aula de hoje, não vamos nos estender muito. A crise conceitual do Estado está vinculada a duas questões centrais. Primeiro, a questão da soberania e segundo, a questão dos direitos humanos. Vocês devem lembrar que lá na primeira ou na segunda aula a gente já viu que Estado, de uma perspectiva bem básica, é povo, território e soberania. O Estado tem que ser soberano, tem que ter um determinado território onde esteja um determinado povo. Isso é o Estado, isso é um Estado. Por que a gente vai falar aqui nessa crise conceitual do Estado? Justamente porque dentro dessa lógica do conceito, que tem essas três questões só tão simples, uma delas passou por ao longo da história, né, por uma ruptura. Só a ideia de soberania nos remete lá ao Cinquecento, né, lá ao período de 1500, século XVI. A gente vai ter com Jean Bodin, nos seus Les 6 livres de la République, de 1576, a primeira noção de soberania. Então aqui já se começava a pensar a respeito de conceitos como raison d'État, a razão de Estado, né? A preocupação, pensar o Estado como uma pessoa, como um ente com interesses próprios, e dentro disso a importância desse Estado de ter uma soberania para exercer o poder de uma forma ilimitada, pelo menos dentro daquele território, né, gente? E depois nós vamos ter uma transformação desse conceito, passando por Jean-Jacques Rousseau, que vai compreender que esse poder ele tem uma origem não divina, como se pensava antes, mas sim uma fonte popular, né? A legitimidade desse poder, dessa soberania exercida pelo Estado, estava no povo, na vontade geral, até que a gente vai passando pelo século XIX, chega ao século XX, e cada vez mais uma noção de que o Estado, na verdade, é uma pessoa jurídica que tem alguns direitos, algumas prerrogativas, algumas funções, alguns deveres, e a soberania está incutida nessas relações jurídicas estabelecidas a partir do Estado, com limites que se vai construindo, que se vai colocando a respeito da própria atuação estatal. Tradicionalmente se pensa a soberania da seguinte forma, ou com 3 atributos: indivisível, inalienável e imprescritível. Isto é, não pode haver dentro de a mesma lógica, de uma mesma estrutura estatal, mais de uma soberania. A soberania é exercida de uma forma ilimitada pelo Estado. O Estado tem todo o poder.
dentro do Estado ou ao lado do Estado não há ninguém com o mesmo poder que ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Inalienável, não se pode conceder a ninguém essa soberania, é um atributo intrínseco do Estado, e imprescritível, né, gente? Não acaba. Essa soberania é ad eterno, né? Para sempre. Só que aqui a gente começa a ter alguns problemas, gente. E a gente começa a ter alguns problemas porque a ordem internacional se vai modificando e essa soberania, pouco a pouco, se vai relativizando. Então a gente vai ter aqui uma imbricação dos poderes soberanos na ordem internacional. Então lembrem lá, desde 1648, com a Paz de Westfália, nós temos o primeiro reconhecimento mútuo de estados, primeiro reconhecimento de soberania dos estados uns em relação aos outros, e a partir daí nós temos essa construção do primeiro modelo de estado, enfim, aquele primeiro estado absolutista, só que com o tempo isso se vai modificando. Por quê? Principalmente, gente, depois ali da Segunda Guerra Mundial e com a criação da Organização das Nações Unidas, mas mesmo antes, já com a Liga das Nações, a gente começa a ter uma percepção de que é preciso relativizar um pouco essa soberania. Isso é, o Estado não pode tudo mais. Ele pode muito, mas não pode tudo. Fica muito fácil visualizar isso quando a gente começa a pensar em ordens internacionais, como União Europeia, NAFTA, Mercosul, Organização dos Estados Americanos e uma série de outras que tem aí pelo mundo, né, gente? Quando um Estado aceita participar de uma organização maior do que ele próprio, ele está relativizando em alguma medida a sua soberania. Isso é, na União Europeia não pode um país em relação ao outro simplesmente fechar fronteiras, não pode mais. Aqui não... Claro que a gente está vivendo nesse período específico uma situação muito extraordinária, né, gente? Mas num período normal, regular, não pode lá na fronteira do Brasil, o Brasil não aceitar um argentino, por exemplo. Porque há um acordo internacional, que é o Mercosul, do qual a gente faz parte, que prevê essa circulação livre de pessoas. Então vejam, já não pode mais tudo o Estado. Pode muito, mas não pode tudo. Então, a gente tem que ter isso em mente, e se a gente compreende isso, a gente já começa a verificar que há uma relativização da soberania. Então o Estado não é mais, nem mesmo do seu próprio território, aquele todo-poderoso, aquele que tudo pode, né, gente? O que mais que se soma a isso? Porque há essa integração voluntária, né, esses acordos, tratados, mesmo a submissão a tribunais internacionais, os Estados fazem isso de boa vontade. E pensem, por exemplo, no caso da Maria da Penha, que aciona várias vezes o Poder Judiciário brasileiro, não obtém nenhuma resposta e parte para uma corte internacional, da qual agora sim consegue uma resposta, que subordina o Estado brasileiro, que tem que se dobrar, que tem que se curvar a essa corte internacional. Então veja, aquela ideia de soberania, de que ninguém exterior, nada de fora pode obrigar o Estado a nada, acaba caindo por terra e acaba ficando relativizado. Para além dessas instituições formais, dessa burocracia, dessa condição específica, a gente vai ter também uma ordem globalizada, um poderio econômico cada vez maior e a possibilidade de grandes conglomerados empresariais influenciarem questões. Há, por exemplo, movimentos, por exemplo, quando uma grande fábrica quer expandir, essa fábrica vai procurar o lugar em que há condições de trabalho mais precárias, porque fica mais barato o processo de produção. Não é à toa que grandes empresas como a Nike, enfim, a Adidas, não produzem nos Estados Unidos, por exemplo. É lá no Sudeste Asiático em que há uma força de trabalho mais precarizada, que vai baratear os custos para essas grandes marcas. E pensa em quase tudo, né, gente? China, Sudeste Asiático como um todo lá é onde tem mais barato. Alguns autores têm chamado isso de law market, mercado de leis. Então, vejam, já não importa mais tanto aquela organização interna, né, aquela força que vem do Estado. Muitas vezes o Estado acaba se dobrando, acaba modificando suas leis por uma questão
puramente econômica, né, gente? Então, se há grupos de interesse em empresas estatais, vai haver uma pressão muito forte para que esse Estado venda essas empresas. E dependendo do grupo político que assume o poder, efetivamente vai poder realizar essas vendas, privilegiando os interesses daqueles que os financiaram, e assim vai acontecendo, né, gente? Então, aquela coisa, século XVI, XVII, raison d'État, né, razão de Estado, esse interesse maior, essa força do Estado, pouco a pouco se vai relativizando, pouco a pouco o poderio econômico também ingressa nisso. O que mais, gente? Podemos pensar em ONGs, organizações não governamentais, Greenpeace, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha. Tudo isso são entidades internacionais, são órgãos importantes, organizações importantes, que acabam exercendo muitas vezes funções dentro dos estados. Os estados, é difícil que os estados se oponham a isso de uma forma muito forte, sobretudo em razão das causas sobre as quais nós estamos falando. Bom, então começa a haver uma divisão das funções do Estado, não há vácuo de poder, onde há algum espaço alguém vai ocupar, isso vai gerando também outros problemas. Então a gente sai de uma ordem, de um Estado-nação absolutamente centralizador, povo, território, soberania, dentro de uma ordem jurídica, lógico, e passa pouco a pouco a ter outros atores importantes que desempenham funções importantes dentro do Estado, o que vai fazendo com que, por alguns momentos, ou pelo menos em algumas situações, o Estado seja menos importante ou que ele se mostre um pouco mais fragilizado em relação a esses outros atores. Sejam eles de ordem formal, como falamos já, organizações internacionais, tribunais internacionais, sejam eles de ordem informal, como ONGs, ou o próprio mercado como um todo, ou os agentes econômicos, lobistas e tal. O Gustavo Zagrebelski, ele resume essa corrosão da noção de soberania em 4 pontos. Vejam lá. Primeiro, pluralismo político-social interno, que se opõe à própria ideia de soberania e de sujeição. Isso é, à medida em que a democracia avança, que mais partidos, que mais grupos sociais, movimentos sociais se vão articulando, vão contestando o próprio Estado, essa soberania acaba se fragilizando um pouco pela própria organização interna, seja de grupos de interesse, de um lado econômico, ou grupos de entidades de classe, trabalhadores, sindicatos, tudo isso vai mitigando aquela força soberana do Estado, porque há uma série de disputas internas, há uma microfísica do poder que está o tempo todo presente, o tempo todo se modificando e acontecendo. Segundo, formação de centros de poder alternativos, concorrentes com o Estado, que operam no campo político, econômico, cultural e religioso, frequentemente em dimensões totalmente independentes do território estatal. Bom, vamos pensar aqui na Igreja Católica ou nessas ONGs que falamos, podemos pensar enfim, numa série de possibilidades, grandes conglomerados empresariais, Google, por meio da Alphabet, que é a sua controladora, a Amazon, enfim, podemos pensar nessas grandes empresas que acabam exercendo um poder e pressão muito forte em diversos países, o que vai fragilizando, vai mitigando a soberania. 3. A progressiva institucionalização de contextos que integram seus poderes em dimensões supraestatais, subtraindo-os à disponibilidade dos estados particulares. Aqui ele está falando justamente dessas organizações, dessas movimentações no sentido de integração, seja Mercosul, NAFTA, União Europeia, que já falamos, ou essa submissão a uma ordem como a própria Organização das Nações Unidas, o Tribunal Penal Internacional, ou a Organização dos Estados Americanos. Aí vamos pensar numa série de possibilidades às quais o Estado se sujeita de própria vontade, em nome de uma ordem internacional melhor, ou tentando isso pelo menos, né, gente? O Estado acaba relativizando sua soberania. E 4, a atribuição de direitos aos indivíduos, os quais podem fazê-los valer perante jurisdições internacionais em face dos estados a que pertencem. E aqui é aquele exemplo clássico ali, sobre o qual falamos já, da Maria da Penha, né, gente? Então, ela tenta várias vezes acionar o próprio Estado para obter alguma resposta e não conseguindo, acaba optando por uma jurisdição internacional a qual o Estado brasileiro se curva e é obrigado a respeitar a decisão, certo?
E aqui ainda a questão dos direitos humanos, uma breve reflexão, para que a gente pense que esse Estado, né, gente, dentro dessa crise conceitual, pensar o Estado talvez não seja mais adequado pensar puramente povo, território, soberania e uma ordem jurídica. Dentro dessa estrutura, dentro dessa ordem jurídica, é preciso compreender que há um movimento histórico, um movimento democrático de conquista de direitos. Então, se a gente começa lá com direitos humanos de primeira dimensão, ou primeira geração, as liberdades, né? A postura negativa do Estado, e depois vamos para um momento de segunda geração, com direitos sociais, vamos depois para a terceira geração, com direito a um meio ambiente, a um ambiente equilibrado, direito às telecomunicações, depois vamos falando em direito à paz, uma série de outros direitos. A gente não pode aceitar mais que isso retroaja. Então, por isso também há um impacto em relação ao que significa o Estado. Por isso uma crise conceitual do Estado. Os direitos humanos fazem parte ou não? Parece muito claro que sim agora. Mas se eles estão sempre se modificando, então esse conceito de Estado não é nunca estanque. É importante a gente ter isso em mente. Apenas em relação a essa questão dos direitos humanos, antes de passarmos ao próximo tópico, lembrar que direitos humanos não significa uma homogeneização das populações dentro de cada estado, mas sim a possibilidade de uma heterogeneidade, né, gente? Uma possibilidade de uma diversificação, de uma diversidade entre as pessoas e de busca por direitos diversos e por vidas diversas. Isso também faz parte de uma dificuldade de definição de um movimento que vai acontecendo. Crise estrutural do Estado. Gente, vocês devem lembrar do modelo de Estado de bem-estar social, por quais razões ele surge. Há uma incapacidade do Estado liberal, de lidar com, primeiro, uma urbanização que acontece num ritmo muito acelerado, que vai gerando uma série de problemas ao redor das cidades, mas é importante lembrar que quando esse estado de bem-estar social surge, gente, para tentar mitigar um pouco dessas questões, para tentar evitar uma revolução, que ele é bom para todo mundo. Primeiro, para as elites econômicas. Por um lado, ele vai ter um papel de frear, de introduzir essa questão da justiça social e de arrefecer os ânimos alterados, né, aquele espírito revolucionário que estava muito vivo, principalmente a partir da década de 1840, 1848, que é o fim da Revolução Industrial, e quando surgem ali aquelas ideias marxistas com muita força, o Manifesto do Partido Comunista de 48, e ao mesmo tempo o Estado, quando ele freia esses movimentos revolucionários, ele cria condições para ele mesmo ser o responsável pelas infraestruturas dos países, o que é muito bom também para as elites econômicas. E a outra questão aqui, gente, então, além dessa questão de não ter sido bom só para as classes populares, mas também para as elites, é o fato de que uma das dificuldades enfrentadas por esse estado de bem-estar social foi justamente uma burocracia muito grande, um crescimento muito grande, derivado de um Estado que se propunha a cumprir e a concretizar muitos direitos e, por tentar fazer muito, teve alguma dificuldade de realizar isso de uma forma eficiente, certo? Então, ao mesmo tempo que havia um ideal de resolver tudo, né, por meio do Estado, ou de resolver muitas coisas por meio do Estado, há também um crescimento muito grande da burocracia, né, gente? E com esse aumento da burocracia, há um gasto muito maior por parte do Estado. E aí a gente tem algumas possibilidades aí para resolver essa questão, esse rombo. A gente vai ter que pensar ou num aumento da carga tributária ou numa diminuição do Estado. E é justamente aí que entra a crise do modelo, né? A crise do modelo deriva justamente dessa dificuldade. Tá. Então vamos lá, do estado de bem-estar social ao estado democrático de direito, as crises de um modelo. Primeira crise, talvez a mais importante, seja justamente essa sobre a qual falávamos agora, a crise financeira. Há um rombo nas contas do Estado,
Há uma dificuldade de cumprir aquelas promessas de direitos sociais para todos, e a gente vai ter, a partir da década de 60, de 70 ali, a materialização e um pensamento diverso que surge lá na Áustria, lá na Suíça, os pensadores lá, os liberais, né, com Hayek, com Friedman, com Popper, com todos esses autores que vão questionar esse tamanho do Estado, essa incumbência total do Estado, e vão começar a defender uma liberalização um pouco maior. Depois vamos ter isso muito forte com a Thatcher lá no Reino Unido, na década de 80 principalmente. Então se começa a discutir esse modelo de Estado de bem-estar social, e a proposta para resolver isso é não o aumento de tributos, não aumentar e onerar o contribuinte para que o Estado possa ser um grande pai para a população, mas sim diminuir o Estado e dar maior autonomia para as pessoas sem onerar com o pagamento de tributos. A segunda crise, gente, da década de 80, que a gente pode chamar, então a primeira dimensão dessa crise estrutural do Estado de bem-estar social, essa questão financeira. A segunda, uma crise de legitimação, que vem patrocinada pelo embate mencionado entre democratização do acesso e burocratização do atendimento. Então, isso é, há uma proposta, por isso de legitimação, né, gente? Há uma proposta de o Estado resolver tudo, só que na verdade o que o Estado oferece na prática é uma burocracia muito grande, uma dificuldade de resolver os problemas. Então, a legitimação fica prejudicada. Em terceiro lugar, uma crise filosófica, porque atinge os fundamentos sobre os quais se assenta o modelo de bem-estar. E essa crise aponta para a desagregação da base do estado de bem-estar, calcada na solidariedade, impondo um enfraquecimento ainda maior no conteúdo tradicional dos direitos sociais característicos deste estado. Para enfrentar, gente, essa dimensão filosófica da coisa, filosófica porque está relacionada à finalidade, né, ao telos, ao fim do Estado, surge nesse momento, sobretudo década de 80 e 90, com muita força, essa corrente neoliberal de pensamento, essa corrente de privatização, de venda de empresas estatais, de liberdade econômica e de não intervenção do Estado, de um Estado que não é mais regulamentador, um Estado que não é mais responsável por garantir direitos, e cada vez mais uma proposta de liberalismo econômico muito forte. Muito calcado esse discurso, é claro, na própria globalização que vem acontecendo, ou na mundialização do capital, como diria o François Chesnais. E a gente tem um novo momento aqui, gente, em que a alteração, o deslocamento de capital, ele fica muito fluido, muito fácil. Então, desde a década de 80, a gente começa a comprar muitos papéis na Rússia, no Brasil mesmo, África do Sul, Turquia. Então o capital começa a girar e busca uma realização em si mesmo. Então é bom para os grandes capitalistas que agora começam a operar o próprio capital como um ativo importante. É quando acontece um boom dos mercados financeiros, em razão dessa facilidade e fluidez do capital pelo mundo. Então a gente começa a ter algumas alterações, de uma pressão muito forte desses grandes grupos, em nível internacional inclusive, para que haja uma diminuição do Estado e uma abertura maior para que essa fluidez de capital siga acontecendo. Aqui, mais uma vez, pensar na ideia desses grandes autores da escola austríaca de pensamento econômico, que são os responsáveis por isso. Vocês devem, se tiverem interesse, se aprofundar um pouco mais para compreender o pensamento desses autores e pensar se eles são razoáveis, se são importantes para um país como o Brasil, ou se faz mais sentido pensar nas propostas de um autor como John Maynard Keynes, lá nos Estados Unidos, em que propunha um Estado um pouco mais regulamentador e mais participativo na economia. Pensem, gente, pensem por vocês próprios e cheguem às conclusões de vocês. E ainda aqui a questão do consenso de Washington, em que
algumas lideranças importantes do mundo se reúnem em Washington e colocam lá alguns pressupostos, fazem uma espécie de cartilha do modelo neoliberal e propõem aos países do mundo que acompanhem aquela cartilha, porque seria a melhor forma de conduzir as economias de países desenvolvidos e em desenvolvimento. O que é muito, muito, muito criticado por muitos autores, por muitas pessoas, que é aclamado por outros, e mais uma vez eu acredito que vocês devem pensar se faz sentido. Há um autor chinês, Shang, que escreve um livro chamado Chutando a Escada. A crítica que ele faz é o seguinte: ele diz que os países desenvolvidos utilizaram de uma gama de ferramentas protetivas, econômicas inclusive, e na hora em que já alcançaram um patamar mais evoluído, mais desenvolvido, eles querem propor que os países em desenvolvimento não se utilizem dessas mesmas ferramentas que eles já se utilizaram. Mas aí fica para vocês pensarem se isso faz sentido ou não. De qualquer forma, aconteceu isso na década de 80 e 90, uma crise desse modelo estrutural, simplesmente porque o Estado ficou grande demais, não conseguia cumprir aquilo tudo que se propôs. Claro que há exceções para isso, né, gente? Os países escandinavos tiveram um sucesso muito grande, mas os demais países tiveram muitas dificuldades. E então há essa questão, esse problema que aconteceu, e o discurso que ganhou mais força no período de 80 e 90 foi o discurso neoliberal: diminuição do Estado, diminuição da carga tributária, venda das empresas estatais, um Estado cada vez menos interventor em termos econômicos e mais liberal. Ainda que a gente tenha falado que essa crise é muito vinculada ao État-providence, ao estado de bem-estar social, a gente tem essa discussão muito presente mais uma vez, né, gente? É uma discussão que vai e volta. Qual é o tamanho de Estado que a gente quer? Será que agora... Hoje mesmo eu ouvi um economista falando que uma boa alternativa seria vender as empresas estatais agora e utilizar esses valores da venda de estatais no combate à pandemia. Mas vejam que isso é um pouco problemático. Talvez agora as empresas estejam subvalorizadas, extremamente desvalorizadas, e vendê-las num momento como esse só privilegiaria aqueles que detêm o capital, que poderão pagar um preço inclusive reduzido em relação ao valor dessas empresas. Então, não sei, eu acredito que a gente deva pensar sempre a quem interessa esses negócios, a quem interessa privatizar setores estratégicos de interesse nacional. Mas também é mais uma questão aí para a gente refletir juntos, e para que vocês, dentro das próprias capacidades, pesquisas e utilização de uma massa crítica, que possam chegar às próprias conclusões. Pessoal, crise constitucional ou a crise institucional. Aqui a gente vai falar de uma dificuldade em relação da influência econômica, principalmente, e pensar no Estado, nas instituições do Estado, na Constituição do Estado como o que é a Constituição e para que serve a Constituição. Então vamos lá. Deve-se ter claro que a Constituição, como documento jurídico-político, está submersa em jogo de tensões e poderes. Mais uma vez aqui a gente vai entrar nessa questão de lobbies, questão de grupos de interesses, questão de partidos políticos, sendo que esses partidos, cada qual representa uma fração, uma parcela da população. Vejam, por exemplo, um assunto que é extremamente delicado. 9 em 10 brasileiros, ou talvez 99 em 100 brasileiros, critiquem a questão do fundo eleitoral, por exemplo, o fundão. Diz, olha, tem muito dinheiro para os políticos fazerem campanha. Eles que façam com o próprio dinheiro. Gente, uma campanha eleitoral custa muito dinheiro. É claro que o ideal seria que não se precisasse ter um fundão eleitoral, que se pudesse utilizar esse recurso com outras questões. Agora, sabendo que no Brasil, como no resto do mundo, é extremamente caro fazer uma campanha para cargos de alto escalão da política brasileira, estou falando aqui de deputado federal, senador, governador, enfim, presidente da República, de forma que, talvez, se nós não tivéssemos a possibilidade, a partir do fundo eleitoral, muitos políticos não conseguissem nem mesmo representar aquelas pessoas que querem representar. Então é uma questão muito elementar, eu não quero me aprofundar nela, mas pensa,
Se só quem tivesse dinheiro para pagar as campanhas, ou se só aquelas pessoas que tivessem condições de serem patrocinadas por aqueles que detêm o capital, pudessem galgar cargos políticos e exercer mandatos, será que nós não teríamos apenas uma política que representasse o interesse das elites brasileiras? Será que isso já não acontece em alguma medida? São questões para a gente pensar, né, gente? Nós temos uma Constituição, temos um ideal solidário, temos um Estado que tem um fim, que é o bem-estar comum, mas na prática o que nós temos são diversos grupos de interesse litigando, brigando e buscando interesses próprios ou dos seus consectários, aqueles que os financiam, e isso gera uma dificuldade muito grande para um exercício pleno da democracia como a gente gostaria. Olha o que o José Eduardo Faria fala aqui. No limiar do século XXI, contudo, a ideia da Constituição cada vez mais é apontada como um entrave ao funcionamento do mercado, como freio da competitividade dos agentes econômicos e como obstáculo à expansão da economia. Então, aquele documento que constitui o modelo de Estado que nós gostaríamos, que nós buscamos e sonhamos e idealizamos, acaba sendo muitas vezes considerado por muitos grupos econômicos, por muitos agentes, por muitos políticos, como um entrave à realização de uma liberação total da economia e do estabelecimento de um livre mercado. Será que um livre mercado total, um Estado completamente apático em relação a assuntos econômicos, é compatível com a nossa Constituição? Será que a gente deve abrir mão, em nome de um interesse qualquer que seja, da Constituição, daquele pacto que foi feito em 88? Bom, acho que a gente deve refletir sobre isso. Então, é a nossa Constituição, gente, ou as nossas instituições estabelecidas por meio da Constituição, que estabelecem um padrão ideal de justiça. Aquilo que naquele momento histórico, que deve valer ainda, porque está em vigência para a gente agora como justiça, está previsto lá na Constituição. Então, esse modelo de um padrão moral de justo, ou como o Dall'Ari chama, um padrão objetivo do justo, que é a Constituição, acaba sendo contestada e enfrenta um momento de crise. A nossa jovem Constituição acaba sendo vilipendiada todos os dias aí, sempre que alguém ignora ou pretende ignorar aqueles direitos que foram conquistados a duras penas. Então é importante sempre fazer essa questão aqui, esse questionamento. O que é e por que uma Constituição, né, gente? E talvez para responder essa questão somente pensando dentro de uma disciplina de uma sociologia da Constituição. Isso é, como é que se dá essa relação da sociedade com a própria Constituição? Como é que nós percebemos a Constituição? Percebemos ela efetivamente como uma carta de direitos, como um documento que estabelece um pacto entre as pessoas, entre os poderes? Tudo isso está em xeque no presente momento e é preciso que nós tenhamos atenção para com isso. Essa crise acaba desembocando em uma outra crise, que é a crise funcional do Estado. Se o Estado não funciona, alguém assume o papel. Ou a gente poderia dizer, não existe vácuo de poder. Bom, ao longo do tempo nós temos visto aí que dentro de cada modelo de Estado há um determinado poder que acaba se destacando um pouco. Talvez a gente esteja em um momento em que o judiciário se destaca muito dos outros poderes. Então, se há um pacto constitucional e há uma série de direitos assegurados, se os legisladores demoram para adequar a legislação à nova Constituição, se o Poder Executivo não executa as ordens e a proposta solidária que está lá naquela Constituição de 88, o Poder Judiciário começa a fazer as vezes de outros poderes. E essa crise funcional entre os poderes que nós temos acaba dando espaço para isso. Porque o STF, ao exercer o papel, por exemplo, de uma corte constitucional, acaba em alguma medida legislando. Assim como o Poder Executivo, o Presidente da República, pode editar medidas provisórias, também acaba legislando. O Parlamento tem a prerrogativa de instituir comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. E aí, quando faz isso, está julgando. Então veja, os poderes começam a se alterar, a uma crise funcional. Então aquela
aquela separação, a tripartição de poderes, uma exata fiscalização, cada vez mais fica um pouco mais confusa. E sempre que há algum tipo de vácuo de poder, um dos poderes vai tentar pegar mais poder do outro, porque é assim que acontece a dinâmica em termos institucionais. Então a gente vai ter aqui essa crise de funções, né, gente? Qual é a lógica? Se o Estado não funciona, alguém vai fazer as vezes do Estado ou vai tentar se apoderar dessa máquina para jogar com os próprios interesses. E por fim, pessoal, a gente pode falar ainda de uma crise política. E uma crise política também uma crise de representação. Num primeiro momento, nós vamos ter essa crise política e de representação. Talvez a gente possa elencar 3 pontos principais. Primeiro, uma questão de representação decorrente do sufrágio universal. Nós não podemos fazer mais como Atenas, juntar todos os cidadãos numa ágora e decidir os rumos da cidade-estado. Não é minimamente razoável pensar em nada parecido com isso. Então nós precisamos nos utilizarmos do sufrágio e eleger representantes. E lembrem da última aula, muitas vezes não são nem representantes, acabam exercendo um papel muito mais de delegados, né? Nós não fiscalizamos como deveríamos, acabamos apenas delegando um poder para que exerçam em nosso nome, o que gera um problema muito grande. O segundo, o problema da tecnopolítica. Nós temos muitos técnicos, muitas decisões políticas disfarçadas de decisões técnicas, de decisões burocráticas. Muitas vezes o papel do político é dar uma decisão política e não se esconder atrás de alguma suposta decisão técnica. Claro, a gente tem que respeitar, né, gente, a ciência, não é isso? Sobretudo agora, eu jamais falaria algo nesse sentido. Agora, nós não podemos relegar questões econômicas, por exemplo, e decidir tudo porque um economista disse uma determinada, uma determinada fórmula, uma determinada compreensão, uma determinada visão de mundo que ele tem. Ele diz, olha, a gente tem que cortar empregos, tem que vender as estatais, porque a teoria econômica diz isso. Bom, vamos tomar cuidado com isso. É uma possibilidade. Agora, os gestores, os políticos, eles têm que adotar decisões muitas vezes que são políticas e não apenas técnicas. De qualquer forma, essa tecnopolítica, essa tecnocracia, ela muitas vezes acaba sobrepujando e contribuindo para essa crise política de representação, na medida em que os políticos não tomam decisões políticas como deveriam ser tomadas, mas sim se escondem atrás de técnicos. E por fim aqui, vale a pena ainda a questão do volume quantitativo de questões postas à solução. A gente tem uma demanda sem fim, né, gente? Há milhares e milhares e milhares de questões importantes e acaba gerando uma dificuldade muito grande, seja para os próprios políticos de resolver, que exercem agora a política como uma profissão full-time. Se nós fôssemos pensar um tempo atrás, há um tempo vereadores exerciam meio período, né? Ficavam lá exercendo a vereança e não recebiam nada para isso. Hoje em dia parece muito difícil a gente pensar nessa realidade. Ser político hoje, exercer um mandato, exige uma dedicação de tempo integral. Se para os próprios políticos ou os próprios representantes é difícil exercer isso, e é preciso dedicar uma atenção e um tempo enorme, quanto mais para a população exercer algum tipo de fiscalização. Se a política é algo que exige todo esse tempo, como esperar que as pessoas tenham condições de exercer uma accountability, de exercer uma fiscalização e de acompanhar os movimentos políticos, o que acaba contribuindo para essa crise política, para essa crise de representação. O que acontece dentro desse jogo, e em razão de todas essas dificuldades que elencamos, é muitas vezes uma fantochização da democracia. A gente coloca lá alguns espantalhos, ou melhor, grupos de interesses colocam espantalhos lá, colocam testas de ferro para defender os seus interesses. Então acabam financiando campanhas, colocam lá políticos. E seria interessante talvez que a gente pudesse ver, né, que cada político, enfim, cada deputada utilizasse uma série de broches, né, com todo mundo que financia sua campanha, porque aí talvez ficasse mais fácil a gente compreender quais interesses esses deputados defendem e por quê, né, gente? Então, essa fantochização decorrente de todas essas dificuldades de fiscalização e tal, acabam contribuindo para que
aconteça cada vez mais lobbies e possibilidades de financiamentos de campanha, representação de interesses privados e escusos e não do bem comum em termos políticos, o que acaba gerando uma crise, por óbvio, de representatividade. Soma-se a isso ainda, reforçando mais uma vez a questão do capitalismo financeiro, de uma mundialização do capital, de um rentismo, tudo isso exercendo uma pressão muito forte nos estados, que muitas vezes acabam se dobrando, que acabam alterando suas legislações em busca de um financiamento, em busca de um investimento que venha do exterior, e tudo isso acaba moldando o modelo democrático e acaba limitando as possibilidades de cada estado. Há uma pequena possibilidade aqui, gente, uma mitigação dessa crise, uma luz no fim do túnel, que são algumas hipóteses de uma democracia mais direta que a gente consegue visualizar. E aqui 3 ferramentas principais a gente pode elencar. O plebiscito, que é quando há uma consulta ao povo a respeito de uma alteração legal, de uma situação importante para o país. O referendo, que é quando o povo é suscitado a confirmar uma medida já tomada, uma questão já feita, uma determinada lei, enfim, o que seja. E ainda a possibilidade de projetos de lei de iniciativa popular. A possibilidade da população se organizar, construir um projeto de lei, e esse projeto de lei ser levado adiante por meio da iniciativa, da vontade popular. A gente pode pensar ainda na construção de modelos democráticos alternativos, não lembro, mas acredito que falei na última aula, que um bom exemplo disso é a questão do orçamento participativo que existia aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se tem isso ainda, não tenho certeza, mas que é a possibilidade de uma determinada verba, de uma fração do orçamento, ser destinada a uma escolha que venha da população, através de assembleias em bairros, de organizações por meio da cidade, poder definir, por exemplo, para onde vai uma determinada questão financeira, orçamentária do município. Então a gente precisa ir se reinventando, né, gente? Tentando superar essas crises todas, compreender a dificuldade que é pensar a política dentro de todas essas dinâmicas, todas essas relações de poder, todas essas relações microfísicas de poder, né? Aquela relação do cotidiano, né, gente? Então tudo isso é importante, impacta a macropolítica e a gente tem que visualizar de que forma está acontecendo isso, porque só assim que a gente vai ter condições de alterar isso, de mudar isso para melhor. E eu acredito que nós temos essa incumbência, pelo menos de tentar fazer isso. No meu livro, aqui na página 164, pessoal, tem um quadrinho chamado Crises do Estado Contemporâneo. Ele é bem ilustrativo, bem elucidativo. Deem uma olhada. Fala aqui da crise conceitual, estrutural, institucional, funcional e política. Enfim, tudo que nós falamos de uma forma bem resumida. Qual o modelo do Estado vinculado, quais os aspectos da crise e quais os reflexos da crise. Então, deem uma estudadinha por aqui, façam esse esquema que vai ser bem importante para vocês revisarem isso tudo depois. Para além do Estado, é a última parte. Isso é bom ou mal? Ninguém sabe, né, gente? Não há um a priori a respeito disso. Não há como saber antes das alterações o que será desse novo modelo de Estado. Esse Estado cada vez menos Estado-nação, soberano, não parece fazer sentido hoje. Vejam, a crise que nós enfrentamos não faria sentido que um Estado sozinho quisesse dar um determinado tratamento. Muitas vezes é preciso um conjunto, um esforço internacional, um esforço entre nações da comunidade internacional para enfrentar algumas questões, sejam elas relacionadas a crises sanitárias ou crises ambientais ou uma série de outros fatores que nós poderíamos imaginar que poderíamos discutir. Então, Jacques Chevalier vai nos dizer que essa globalização nos traz a interdependência e a rivalização com outros atores, então há essa questão ambígua, cada vez mais a gente vai disputando com outros países e vai dependendo mais de outros países. Nós temos uma série de movimentos que poderíamos pensar, começa lá na Primavera Árabe ali, depois chegamos até 2013 no Brasil, junho, aqueles movimentos
e a gente nunca sabe quais vão ser os reflexos desses movimentos até que eles vão acontecendo. Então a verdade é que, me parece, sobretudo agora, pensando em 2020, nós estamos diante de um momento em que vai se alterar a compreensão em relação ao Estado. Se isso vai ser bom ou ruim, bom, depende de muitas questões, depende inclusive de nós, e nós precisamos estar atentos, refletindo e contribuindo para aquele modelo de Estado que seja o modelo que nós defendemos, né? Aquele modelo que nós acreditamos. Eu acredito em um determinado projeto, eu espero que, se não desenvolveram até agora, que até o final do semestre, mas que ao longo da vida sigam pensando a respeito disso e sigam pensando em qual é um modelo de Estado ideal, adequado, para que nós consigamos nos adaptar da melhor forma possível a esses novos desafios e pouco a pouco tentar ir superando essas crises do Estado contemporâneo que, como vimos, não são poucas e como vimos, não são fáceis de resolver. Minha gente, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula e tchau!